No programa Em Revista de hoje, muita coisa boa, muita discussão, porque o assunto é polêmico. Por que polêmico? Porque no programa de hoje nós estamos falando sobre os novos casamentos, as novas relações. Você é contra ou a favor? Homem com homem, mulher com mulher, homem com transsexe. O que você acha disso? Isso é sinal que a humanidade está se modificando de uma forma ruim ou isso é um progresso? Nós vamos falar sobre isso tudo e com a sua participação. Você vai ter 10 segundos para emitir a sua opinião aqui no Em Revista, que está no ar. Música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer o amor e o poder. Na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer o amor e o poder. Como uma Errei! Patrícia Ribeiro. Patrícia Ribeiro, minha Patrícia. Olá, meu amor. Porque também todos sabem que sou português, né? Sou português de Trás-os-Montes, pelos meus avós, evidentemente, né? Evidentemente.
Evidentemente. Né? E essa música da Rosana tá fazendo um sucesso, né, Patrícia? É verdade, está a fazer um sucesso e a pedido de todos os fãs aqui no Brasil. Na passada quinta-feira eu gravei o clipe O Amor e o Poder e agora, antes de entrar aqui no ar, eu soube que está praticamente finalizada a edição do clipe. Estou ansiosa para ver o resultado final. É porque o outro tá pronto, né? O outro está pronto, já foi lançado na passada semana nas minhas redes sociais e no canal do YouTube e já está com 3.000 visualizações em pouquinhos dias. Que bom. E daqui a pouquinho você vai ver esse clipe que ela gravou ali pertinho da minha casa, nas Pedras do Arpoador, no Rio de Janeiro. Vocês Que sabem que eu moro em delícia. São Paulo e no Rio, né? Que eu sou de lá. E a Patrícia, eu fiquei com inveja de ver porque me dá sempre saudade. Eu já estou aqui há algum tempinho sem ir, por problemas que todos sabem, né, pessoais. E eu achei que ficou um resultado muito bacana, muito bonito. Vocês se esmeraram lá e foi rápido, né, Patrícia? Foi praticamente 15 dias a edição final, a seleção das imagens, mas eu acho que ficou muito legal. Já estou a falar o brasileiro. Ficou muito bom o resultado e, sobretudo, para poder levar para Portugal esta imagem lindíssima do Brasil, das praias, das paisagens. Aliás, eu fiquei fã do Rio de Janeiro e tenciono voltar em breve. Na próxima passagem aqui no Brasil, o Rio de Janeiro faz parte do meu roteiro. Amém. Não é? A gastronomia é fantástica. Sim, eu sou um apaixonado pelos doces portugueses. Os doces portugueses. O Rodrigues Rodrigues é meu um de apelido Elvas. bem português. Isso, Ah, é de Elvas. É de Elvas. Elvas é Alentejo. Então, ai que Exatamente. bacana. Então, E estamos tudo em casa. eu digo uma coisa, que o Pelourinho, se até hoje não era minha casa, agora mais ainda de segunda a sexta, eu não vou poder ir com o Fábio nos finais de semana, porque geralmente eu estou no Rio. Vamos lá, Patrícia, sente-se ali. Mas a partir de hoje, que isso veio à tona, Roberto. Tornou-se Vinel, notório, né? O Fábio está nas nossas mãos, hein, Roberto? Mas o Fábio tem convicção, né, da sua sexualidade, né, Fábio? Sim, que é isso aí. GLBT. Aliás, olha, estamos sendo assistidos na cidade de Lagoa, Portugal. Através do telemóvel. Olha, Um aluno nosso, que aluno meu, bacana, Cleiton, que está nos bacana. assistindo em Portugal agora e disse essa gaja que está cantando. Não é? Ele disse agora, um abraço pessoal de Portugal que está nos assistindo. e Um o pessoal, grande abraço para os Um nossos irmãos abraço para todo portugueses. Portugal, que eu também, antes de entrar, postei nas redes sociais o endereço aqui da Rede Brasil para assistirem online. Então, um beijo muito grande para toda a gente que nos está a assistir lá em Portugal. o telemóvel. Sim. Telemóvel. Aliás, nós temos um outro abraço para mandar também. Vamos aproveitar Sim, e mandar eu quero agora. mandar um né? abraço à nossa Sim. igreja, a Igreja Brasil para Cristo, na bonita cidade de Arujá. Comigo está o doutor Roberto Júnior, nosso pastor Roberto Lucena. Agradeço a Um abraço pro presença. Roberto Lucena também. Um grande abraço. Isso. E o Roberto Lucena, que a gente deve estar jantando com ele essa semana, se Deus Estaremos, quiser, sim, né? jantando. Né? Que ele que é o nosso secretário do governo. Até eu comentava com a Júlia Costa e com... Agora ele está como com a- deputado federal. Está como deputado Deputado federal, federal, né? né? E agora assumindo a comissão dos idosos, na Câmara, sim, não é sim, isso, sim, né? sim. E a gente vai ter daqui a pouco aqui também, como eu falei para vocês, tudo a respeito dessa minissérie que a gente está produzindo e do workshop que envolve essa minissérie. Mas vamos ao assunto de hoje, né? Que de uma certa forma já foram apresentados os nossos convidados aqui nesse papo, né? Que a gente está levando já desde o início do programa. E eu anunciei nas redes sociais, anunciei pela Rede Brasil, que a gente estaria falando sobre as novas relações. O que são as novas relações? Os novos tipos de casamento, né? São casamentos que a gente chama de casamentos ecléticos, né? De transgêneros, né? E eu gostaria muito de saber, Patrícia, da tua história com o Fábio. Fábio, não ouvi tua voz ainda, ouvi a voz de todos, mas a tua boa noite, né? Não ouvi tua história com Patrícia ainda, que remonta de quantos anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Cuidado com o sétimo, né? Porque você sabe que o sétimo é fatal, né? complicado. É 7, 14, 21. Né? Será que é porque é bíblico isso? Porque, Não. Né? Porque passa por uma crise nos 7 anos, uma A crise crise nos é 14. normal, mas não é bíblico. Não, né? A crise é... Não, faz ele parte. olha pra mim com uma cara de que assim, lá tá ele tá inventando, me colocando Não nessa é verdade? situação. Mas me diga, você
quando conheceu Patrícia, sabia que Patrícia não era uma mulher de nascença, porque ela é uma mulher, um mulherão, mas ela não era uma mulher, teria nascido mulher? Não, foi a Patrícia que me teve que me explicar. Ela teve que te explicar. Eu não vou perguntar qual foi a explicação, porque... Mas, Patrícia, me diga sobre isso. Porque assim, vocês vivem um romance, vocês vivem uma relação, um casamento, já não é mais um namoro, não é? Na verdade, são 5 anos e a passar por situações realmente que eu nunca passei por na minha vida, neste relacionamento, como sabes, do historial dele. E, na verdade, ele, quando me conheceu há 5 anos atrás, a minha história em Portugal já era conhecida por ter sido a 4ª pessoa em Portugal a fazer cirurgia de mudança de sexo e a primeira a mudar as E identidades. porque você foi um artista antes, Isso. né? Menino muito conhecido, muito Isso. famoso quando garoto, né? Eu cantava em grupos infantis e Sim. juvenis e quando ele me conheceu, na verdade, ele não sabia que eu tinha feito uma cirurgia de reatribuição de sexo. Eu, na verdade, expliquei-lhe, ele já tinha ouvido falar, sim, da minha história pela comunicação social, mas não estava a associar, de facto, a história à minha pessoa. Claro, acho que foi uma fase, eu acho que o que nos une, na verdade, é também porque ele é órfão de pai. O pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade. E os meus pais separaram-se com 3 anos de idade. Então ele sofremos com aquela ausência paternal, a ausência quando os pais se separam. Eu acho que foi essa união, o que nos uniu foi de facto isso. Ele estava perdido, estava a passar uma fase difícil da vida dele e eu acho que foi isso que me fez. Que fase difícil era essa, Fábio? Pode falar. Andava no mundo da prostituição. Você se envolveu na prostituição masculina. Sim. É isso. E aonde? Em Lisboa mesmo, em Lisboa. Porto? Em Lisboa. Lisboa. Você é de Lisboa também? Eu nasci, na verdade, na margem sul do Tejo, do outro lado do Rio de Lisboa, próximo a Lisboa. Mas eu já morava em Lisboa desde 2006, ou seja, eu conheci-o em 2010 e há 4 anos que eu já estava a residir em Lisboa. E a ver quando ele... porque é fundamental, eu acho que é crucial o que eu vou dizer agora. Na verdade, o que me uniu de facto a ele foi de facto isso. E eu fico sensibilizada de ouvir a palavra dele, mas foi ele que acabou de dizer. Eu conheci-o de facto nessa fase triste da vida dele, porque eu também, infelizmente, por ser neta de um oficial da Marinha, como sabes, a minha família também não conseguiu compreender, não me deu educação e a sociedade também é um pouco discriminatória. Com tudo o que tem a ver com transexualidade, ou seja, com a classe T, e também foi para mim difícil arranjar trabalho na altura e eu também entrei no mundo da prostituição. Eu já assumi isso publicamente Nessa na minha mesma biografia. época? Nessa mesma época. E acho que foi isso que me uniu a ele. O facto de ele estar ali naquele lugar, àquela hora, e ter passado pelo que eu passei. Eu digo isso e posso assumir publicamente. Se eu não o tivesse conhecido ali, naquele lugar, eu não estaria junto com ele até hoje. Se eu o tivesse conhecido ou numa balada, ou num shopping, ou num cinema, não estaria junto E com em que ele. momento, e vocês podem fazer perguntas também, em que momento por que eu estou me direcionando ao casal? É o casal que nós temos aqui, e também porque, como é um fato que é famoso, que virou livro, né? E eu quero, a partir desse fato, partir para o nosso debate, né? Então, me diga, em que momento que vocês dois decidiram, não queremos mais levar essa vida, não queremos mais ter esse tipo de vida. A partir de agora, a gente quer viver uma vida convencional de um casal. Essa pergunta é curiosa, porque eu vou ser bem sincera, né? Nessa altura eu estava em 2010, em agosto de 2010. Acho que todas as épocas, às vezes, quando são momentos bons e negativos, ficam sempre marcados para eternamente. E naquela altura, eu sinceramente, como eu estava em processo de mudar a minha identidade nos documentos, já tinha feito a cirurgia em 2008, eu só parei e decidi que a minha vida seria outra quando eu consegui mudar a minha identidade e voltar de facto a abraçar aquilo que sempre me fez feliz desde criança, que foi a música. No caso dele,
Foi complicado porque nós tínhamos nos conhecido naquele verão de 2010, em agosto, é verão em Portugal, e passado 3 meses ele foi preso. 5 meses. Passado 5 meses ele foi Por preso. causa da prostituição. Porque ele estava na prostituição? Sim. Não, mas o que levava à prostituição tem sempre algo por trás, no caso dele, eram os consumos de droga. Sim. E eu, quando o conheci, eu não sabia o que estava por trás disso. Eu fui alertada por algumas pessoas, mas quando nós gostamos e estamos apaixonadas, acabamos por não querer ver a realidade, porque estamos apaixonadas. E quando eu tive a notícia que ele tinha sido preso, foi para mim um choque. Foi para mim um choque e é como eu digo e assumi já publicamente, foi a pior fase da minha vida, porque eu conheci uma outra realidade. Eu sempre tive uma educação, embora os padrões militares da minha mãe, filha de um oficial da Marinha, mas eu sempre tive uma educação conforme todos os padrões. Patrícia, eu queria fazer uma pergunta. Eu Sim, queria saber claro. o relacionamento de vocês, como é que é? É igual a um homem com uma mulher? Vocês têm uma relação aberta? Existe uma terceira pessoa? São casados no papel? Como que é? Boa noite, doutor. Boa noite. É o seguinte, eu considero, apesar de ter passado por este processo, que ele, como eu já aqui em vários programas de TV eu já referi, a transexualidade tem a ver com um transtorno de identidade, ou seja, de uma zona do cérebro, que inclusive já teve aqui um psiquiatra neste programa que eu conheci, que tem a ver com uma zona do cérebro que se chama hipotálamo, ou seja, podemos mudar, fazer várias mudanças no corpo, mas o cérebro esse nunca podemos mudar. Eu sempre me senti mulher desde a infância, desde criança, daí a cirurgia para me conseguir encontrar a mim mesma. Certo. E nós temos uma relação, de facto, porque também passamos por esses momentos de declínio, esses momentos difíceis na nossa vida, temos uma relação liberal, mas uma relação entre homem e mulher, porque é assim que eu me sinto e é assim que eu também quero ser tratada. Não tem traição entre vocês? Não, eu acho que não, doutor, sabe porquê? Eu explico-lhe, porque nós... eu acho que o nosso amor é muito intenso, eu acho que o nosso amor... acabou por demonstrar à sociedade que o amor vence tudo, porque ele sofreu tanto durante estes 5 anos, porque é de salientar, ele está aqui faz 1 mês que ele está em liberdade, é a primeira viagem dele até ao Brasil, ele está a curtir a liberdade dele, ele foi muito achincalhado dentro da prisão por outros reclusos, ele sofreu discriminação, ele sofreu agressões, tanto por reclusos como por guardas prisionais, e eu dei a cara, doutor, eu nunca tinha pensado Foi visitá-lo Nunca. Ser sujeita a detetor de alarmes, ser sujeita a revistas íntimas. Eu posso fazer uma reflexão? Claro que sim. Do ponto de vista do cristianismo, às vezes as pessoas apresentam um preconceito exacerbado a ponto de não considerar a pessoa como um ser humano. A realidade, eu não posso duvidar da afetividade de quem quer que seja. Seja ele homossexual, transexual, bissexual, eu não posso dizer, olha, essa pessoa realmente não gosta ou não ama aquela outra pessoa. Mas a nossa reflexão, a reflexão cristã, é o que Deus pensa desse tipo de comportamento. Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é um comportamento pecaminoso. É um comportamento pecaminoso. Eu, inclusive, já falei em seu programa outras vezes, a pessoa diz, pastor, eu não gosto de mulher, um rapaz, eu gosto de homem. Eu digo, meu filho, o que você pensa sobre isso? Ele me disse, pastor, eu vou me abster, vou abraçar um celibato em nome da minha fé. Porque às vezes me dá uma preocupação que se fala como se o comportamento ou a homossexualidade ou o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo deve ser impingido a toda a sociedade. Eu acredito que não deve ser assim. Nós devemos respeitar as pessoas, mas eu não sou obrigado a dizer que está certo. A Bíblia concorda, a Bíblia determina e diz que isso é um comportamento pecaminoso. Me perguntaram certa feita, pastor, um casal, ou 2 homens ou 2 mulheres, podem se abraçar na igreja que o senhor dirige? Nem 2 homens, nem hétero nem homossexual, no sentido de carícias íntimas, a questão da intimidade. Eu respeito as pessoas. Agora, como cristão, eu tenho que dizer, a Constituição brasileira define família como casamento de um homem e mulher. Entende, isso eu estou falando com todo respeito,
Deus me defenda de desrespeitar alguém. Para nós, a transexualidade nada mais é do que uma mutilação no corpo. Aquele homem não tem trompa, não tem ovário, não nasceu como uma mulher. Hoje existem discussões com relação à questão psicológica, não é? Mas nem os psicólogos, porque, veja bem, se existe um gene homossexual, então não pode ser pecado, porque Deus não pode ser injusto. Se existe algo que a pessoa nasceu e existe um estudo ali, doutor, que prova que a pessoa não é culpada daquilo, então não pode ser, mas não existe. O que deixou de ser uma doença, né? Antigamente existia um CID, um número, né, do Código Internacional, e hoje já não existe. Hoje não existe. Isso mais. não é a homossexualidade não é considerada. Nós tivemos aqui, por exemplo, teve uma moça aqui do programa usando barba, eu não me lembro o nome dela. Eu não poderia chamá-la de ela, né? Eu tinha que chamá-la de ele, porque eu poderia sofrer um processo por causa disso. Mas eu vi ali a singeleza daquela pessoa, não havia promiscuidade envolvida. Aquela pessoa era uma pessoa que, estava sendo sincera, disse: eu não sou produto do meio. Agora, como cristão, como crente em Jesus, como servo de Deus, como pessoa que crê na Bíblia, a Bíblia condena esse pecado como outros todos. Mas essas pessoas têm que ser amadas. Patrícia, Mas eu acho que também se falava há uns tempos, a Joana d'Arc, que é da Grécia Antiga também, falava-se dos anucos, que também eram crianças que eram... Na Grécia Antiga, a homossexualidade fazia parte da cultura, Eu acho mas não tem a ver com o cristianismo. Mas eu acho que é o seguinte, doutor, eu fui acompanhada por psicólogos e psiquiatras que estudaram esta temática e fui operada pelo Estado português num hospital público. Portanto, eu fui operada, fiz uma cirurgia por um médico que estudou esta ciência. Portanto, eu acho que Deus e a Bíblia, porque eu também sou crente na Bíblia, porque eu, se nunca lhe virei as costas dentro da cadeia, porque a Bíblia diz que devemos sempre dar o nosso amor às pessoas quando estão hospitalizadas e quando elas Sem estão dúvida. dentro da prisão. Por isso, eu também acredito em Deus. Disso eu entendo bem, porque eu tenho 31 anos de fé, usava drogas, meu brinquedo era um revólver 32, uma pistola 6,35, andava com prostitutas homossexuais, até o dia que eu conheci a verdade me libertou. No meu entendimento, eu estou dizendo isso, não é desrespeitosamente. Claro, eu vejo, às vezes, as pessoas achincalhando as pessoas. Você que é cristão, crente em Jesus Cristo, eu vi esses dias um programa na TV de neonazistas dizendo que o homossexual tem que morrer. Onde já se viu uma coisa dessa? Eu, como cidadão brasileiro, tenho que proteger essas pessoas. A Bíblia ama todos. A Bíblia mostra que Deus ama todos. Mas esse Deus todos. quer transformar a vida das pessoas. Vem como está, mas ele não permite que fique como você quiser. É isso que eu digo. Me diga, Fábio, o que você pensa disso quando você ouve essas colocações com relação a estar vivendo o pecado? Como é que você vê isso? Tem que lidar com as opiniões dos outros, nem todas as opiniões são iguais. Sim. Mas como é que você se sente diante disso? Por exemplo, da questão, por exemplo, a Patrícia disse que ela é cristã e ela vê de uma forma diferente, né? Você se considera cristão? Você tem outra fé? Sou religioso, tenho a primeira comunhão, o batismo. Sim. E professa a sua fé? Sim. E recluso, você sofreu muito por conta do relacionamento? Eu tenho vários assim? terços Sim. que ele me dava lá de dentro da cadeia, que ele ia mesmo Terços, à Jesus, igreja, imagens. várias imagens. E eu também tive sempre muita fé. Quando eu fiz a minha cirurgia, ele veio a Nossa Senhora de Fátima comigo, ficou comigo na cabeceira do hospital. Eu acho que também ele teve sempre muita fé, porque no fundo um estabelecimento prisional é onde existem várias raças, várias religiões. O preconceito às vezes não é só por ser transexual, é porque uma prisão é onde estão várias culturas, vários tipos de presos, várias religiões, várias Mas nacionalidades. se declarar homossexual dentro da prisão, a situação é difícil. É muito pior do que você ser um drogado. Fábio, você se considera um homossexual? Não. Não. Você se considera um homem que está casado com uma mulher, não é isso? Sim. É isso? É correto. Quando você, por exemplo, se prostituía em algum momento, numa relação que você teria, você acha que isso te fez pensar ser em algum momento homossexual ou bissexual? Não, era pelo dinheiro. Como? Eu era pelo dinheiro. Você tinha comportamento Mas homossexual. você se prostituía só com mulheres ou também você se prostituía com Homens. homens? Pelo Mas- dinheiro.
Mas aí, na tua cabeça, na verdade, fazendo um papel de homem na relação, é isso? Sim, sim. É isso? Carola, como é que você vê como é que você vê essa situação? Você canta nas suas músicas com muita sensualidade, é sempre o amor entre homem e mulher. Você vem de um estado onde tem essa fama, né, de ser caliente, né? E nesse sentido, com a sensualidade a toda prova. Como você vê isso? Boa noite para vocês. Eu queria, primeiro de tudo, fazer uma pergunta. Patrícia, você disse que sempre viveu nesse meio público. Quando era pequeno, você cantava, correto? E como foi para você lidar com preconceito? Porque a gente sabe que existe preconceito de todos os lados. Para você, como cantora, como é lidar? Você acha que tem menos preconceito? Ou você acha que as pessoas tratam você com, como eu posso dizer, tentando disfarçar mais? Ou como é que você lida com esse preconceito, você sendo cantora? Olha, eu desde criança eu cantava, mas naquela fase, como eu já disse até aqui, várias vezes aqui no programa, eu era uma criança infeliz, uma criança extremamente revoltada porque tinha nascido num corpo errado. A música, de facto, era o que refugiava a minha alma, era o que me fazia feliz. Isso é ópio, né? É verdade, doutor. E eu, naquela altura, eu era extremamente infeliz. Sofri muito preconceito e muito bullying na escola, porque as crianças são muito cruéis. Sofri muita chacota e... Mas eu te fiz uma pergunta, não me fuja dela. Não Como vou fugir você da vê pergunta. isso? Eu vejo isso como uma coisa mais normal, porque foi algo que ela quis. Ela quis para si isso, ela quis mudar, não se sentia feliz. Eu acho que se a pessoa, por algum momento, não se sente feliz com que, digamos, como ela nasceu, eu acho que sim, com certeza ela tem que mudar, com certeza ela tem que fez a cirurgia, fez muito bem, apoio muito. Se fosse o meu caso, eu também faria. Se eu me sentisse, não me sentisse bem com alguma coisa comigo, eu acho que, eu vejo vocês estão há 5 anos juntos, eu tenho um relacionamento há 2 anos, meu namorado, ele é mais velho que eu. Então, isso as pessoas... Certamente, às vezes também sofre preconceito. As pessoas, às vezes, olham a gente... Aliás, eu quero falar sobre isso também, porque a gente está falando sobre relações diferentes, né? Qual a diferença, como a justiça trata Portugal e aqui no diferente Brasil. entre Portugal e Brasil? Nós não temos muita diferença. Lá em Portugal, como aqui, faz-se a cirurgia, aí depois você tem que buscar, na realidade, é o que a Patrícia deve ter feito, você tem que buscar na justiça a autorização para a mudança de nome. Não faz antes, então? Já não deixa tudo preparado antes? Não. Ela vai lá, faz a cirurgia e ela busca, ou pode ser... Portugal, Isso. agora está ali, depois de eu ter mudado a minha identidade, ter sido a primeira, após a aprovação da Lei de Identidade de Género em Isso. abril de 2011, é assim, eu respeito todo o próximo, porque acho que a identidade é o que nos define como ser humano, mas essa nova lei permite também às pessoas transgênero, mesmo sem fazer a cirurgia, poder mudar a identidade. Então, mas vamos lá. É como, tanto aqui como lá, aqui a gente chama de retificação de assento, tanto aqui como lá, você precisa de uma ordem judicial para você alcançar essa mudança de nome. Lá e aqui. Então, a nomenclatura que modifica. Mas tanto lá como aqui é exatamente igual. Você precisa de uma autorização judicial para trocar o nome. Mas o que é um absurdo? E aqui também, como ela está dizendo lá em Portugal, também aqui, nós agora com essa situação de identidade de gênero, existem alguns juízes autorizando a troca de nome. Qual foi a pergunta que você tinha A minha deixado para ele? pergunta para ele foi a seguinte: caso a Patrícia queira adotar uma criança, tendo uma união estável e tudo mais, ela poderia adotar tranquilamente? Como seria visto isso perante as leis, o jurídico? Então, eu não vejo nenhum inconveniente, falando a nível legal. Tá? Porque quando você adota uma criança que, digamos, estaria abandonada, está numa creche, está em algum outro lugar, essa criança precisa de uma família. E hoje nós estamos trabalhando aqui no Brasil com uma família um tanto quanto diferente, que não foi aquela que nós tínhamos lá atrás, que era marido, mulher, essas coisas. A nossa legislação ainda não permite, na legislação, um casamento de homossexuais ou coisa que o valha. Só que o judiciário tem autorizado e, inclusive, tem permitido, existe uma resolução que permite que os cartórios realizem
esse tipo de união. Tá? Então, se permitem... Eu já acho um desserviço. Não, mas não tudo acho bem, isso que um mas tudo progresso, bem. não. Nós estamos falando... Você acha um desserviço? Eu acho um desserviço, inclusive, doutor, veja bem, onde já se viu, senhoras e senhores, num país como o nosso, com 10 milhões de desempregados, um projeto de lei... Aguarda na linha que eu já falo Um projeto de lei para que o SUS faça esse tipo de operação em menores de idade, sem consentimento de seus pais. Onde já se viu? Nós não temos nem condição de manter os aparelhos que já foram comprados por milhões de reais. Então eu acho um desserviço, sim, senhor. Não, A maioria, não é isso que a gente- não, mas não é isso que a gente tá falando. do povo brasileiro é um povo cristão. A maioria do povo brasileiro Diga, Marcelo. é contra esse lobby feito por alguns grupos. Eu acho que a pessoa tem direito, faça com o dinheiro dela. Não, mas com o dinheiro do Estado. pera. A gente Tá, tava duas falando correções. de Um minuto. adotar uma criança, dar uma família para uma criança que não tem um lar. Então, duas correções. A primeira Antes delas... de você fazer essa correção, alô, quem fala? Boa noite, é o Carlos Eugênio. Ok, Carlos, você está de pendurado aí na linha, você fala da onde? Você fala de Santos, aqui em São Paulo. De Santos. Pode falar, você tem 10 segundos, meu amigo. Primeiro elogiar aí o alto nível do programa, da conversa, e deixar uma pergunta para o pastor. Dentro dessa problemática homossexual e religião, quais as decisões que a Igreja Evangélica no Brasil tem adotado em relação a uma pessoa dessa chegar na igreja, transvestida, com a cirurgia como a moça aí fez, o que tem sido adotado pela igreja e até aconselhamento. Já entendi. Obrigado. A resposta é simples, né? Sim. Para a igreja, todo ser humano tem que ser bem recebido. Ela pode vir do ponto, no caso de prostituição, não estou aliando homossexualidade com prostituição, não estou aliando. Se ela vier do ponto de prostituição e entrar na casa de Deus, a casa não é minha, é de Deus. E a pessoa será bem recebida. Se for Arujá, você vai ser muito bem recebido lá. Vamos lá. Por favor. Concluindo aquilo que eu estava te dizendo, se é permitido hoje um cartório de registro civil concluir a união estável de homossexuais, eu não vejo inconveniente em também eles adotarem uma criança. Primeira coisa. Segunda coisa, uma correção. O SUS, as coisas não pode e nem deve e nunca vai fazer uma cirurgia numa menor idade sem consentimento dos pais. Mas tem projeto de lei lá, doutor. Não é projeto de lei, tem que é uma aprovar isso aí. resolução que foi criada pela nossa antiga presidente, não presidente. Graças a Deus. Então é uma resolução e isso não é lei. Então, para se fazer uma cirurgia desse tipo, só se for por uma ordem judicial. Nem o hospital isso daí louco é uma de fazer visão negócio desse. neomarxista, de marxismo cultural, que tenta transformar o Brasil em uma outra coisa que não é o que o Brasil... Não, mas aí a gente estava falando em desconstrução familiar, é uma outra coisa que a gente vai falar. Alô, quem fala? Quem fala? Alô, quem fala? Vamos lá. Alô, quem fala aí? Oi, Oi, seu nome? Kleber, da Silva Brandão, Da onde você fala, meu querido? Araputanga, Mato Grosso. Então a palavra é sua. 10 segundos, meu amigo. Araputanga, Mato Grosso. Pode falar, Franklin. Eu gostaria de perguntar para o pastor, que chama... Roberto. Que eu sou homossexual também. Pode Isso. Diga. E gostaria de saber dele, igual eu não estou mais me prostituindo e não estou mais me prostituindo, mas eu tenho assim, desde pequeno, aquela infância assim, quebra de mão, o jeito de falar. E gostaria de saber a opinião dele, assim, porque pelos outros, os outros falam assim, ele ainda é gay. Mas mesmo a gente, eu sendo crente da Igreja Mundial... Entendi. Ele é um ex-gay, pelo que eu entendi. Não, na verdade, ele pode até não dizer que é ex-gay. Você, moço, que diz que fala, eu tenho tendência homossexual, tenho tentação com homem. Ou a menina que tem tentação com outra menina. Tem gente que tem tentação com bebida, tentação com mulher. O fato de você ser tentado não quer dizer que você está em pecado. A questão que a igreja vê assim, fulano é ex-homossexual, fulano é ex-aquilo. Peraí, o camarada pode morrer com tentação com homem.
Pode morrer até o final da vida dele, mas ele se posiciona ao lado da fé. A Bíblia diz, pela fé estáis em pé. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você tem tentação, mas quer servir a Deus, pode vir que a gente vai cuidar Não, de mas você. ele parece que já está na Igreja Mundial, foi o que você Então, falou. fique firme Mas, lá. Patrícia, o que você acha Fique disso? firme. Você crê nisso? Em que aspecto, Evê? Por exemplo, que a pessoa, de repente, deixe a homossexualidade por um conceito. Olha, inclusive aqui nesta minha passagem pelo Brasil houve uma jornalista que me fez uma pergunta. Eu acho que as pessoas já nascem com essa realidade. Eu acho que eu respeito as opiniões diversas, mas eu acho que agora, no meu caso, eu já nasci com essa realidade, agora não iria voltar atrás. Eu penso assim. Ô, Fábio, o que você pensa? Aqui é um Concordo casal plenamente com o que a heterossexual. Patrícia disse. Da mesma forma? Sim. Alô, quem fala? Alô? Ora, pois, quem fala? É a Beatriz Dantas? Da onde você fala, Beatriz? Eu falo do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Ah, de São Gonçalo, terra bonita, terra bacana. Você sabe que eu cresci em Niterói, pertinho de você, e tenho grandes amigos em São Gonçalo. Pô, você tem 10 segundos para falar. Escuta só, eu estou te vendo aqui. Eu gostaria de fazer só uma pergunta ao pastor. Eu sou travesti. Só eu, hoje é comigo. Tenho Claro, você 42 fica anos de expressando. idade. Eu queria saber se ele tivesse um filho gay, qual seria a reação dele? Você não vai responder agora, você vai responder daqui a pouco. Mostra pra dar. Patrícia e Fábio, vocês... você se relacionaria com uma pessoa muito mais nova e você também? O que você pensa disso? Eu sou mais velha que ele, portanto. Ah, você é mais velha que ele? Sou, Mas não ele é tem tão mais 30, velha, é? Sim, É? ele tem 30 e eu tenho 34. Mas eu Ah, acho que não é muito. É meia hora de Patrícia. atraso. Pelo amor de Deus. Não, mas em relação a essa pergunta que me fizeste, eu acho que às vezes as diferenças, os opostos é que atraem. E às vezes, no facto de um dos casais ser mais velho, acaba por ser fantástico, porque é a maturidade que equilibra também a relação, o relacionamento. Eu acho que o amor não escolhe idades. Não escolhe idades. Olha, eu vou ter que Oh, é encerrar verdade. e eu vou aproveitar que você está com a palavra e pedir que você mostre seu clipe verdade. e cante para nós. Lucas Rodrigues, muito obrigado por ter vindo, meu amigo, e volte sempre, se a casa é sua a partir de agora. Patrícia Ribeiro, no nosso palco, enquanto eu como aqui com o Pelourinho de Vila Madalena. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Seja loiro ou moreno, grande ou pequeno, musculado ou franzino, seja feio ou bonitinho. O que eu quero é um amor a valer, que se lembre de mim, com muita força e querer, que seja meu até ao fim. Boys, 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 charmoso e educado. Boys, 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 meigo e prendado. Boys, 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 que esteja a meu lado. Boys, 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 meu príncipe encantado. Se for assim, tem tudo de mim. Vai ser um mar de rosas, romance e rodopio, acender o pavio. Eu sou muito amorosa.